Salve, salve galera, tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos discutir aí sobre transporte. Isso mesmo, meios de transporte. Só que aqui eu não vou conceituar para vocês o que é um meio de transporte, o meio que faz o homem se deslocar no espaço, que faz o produto se deslocar no espaço, que faz a informação se deslocar no espaço, que faz o serviço se deslocar no espaço. Não. A gente vai aí conversar uma análise um pouco mais histórica, política dos meios de transportes aqui no Brasil. Aliás, discutir meio de transporte no Brasil é basicamente caminhar junto com o processo de industrialização que ocorrera aqui no território, principalmente aí durante o governo de Juscelino Kubitschek. Aliás, vocês bem sabem, gente, que a industrialização brasileira ela é um processo extremamente recente. E o fato da nossa industrialização ser extremamente recente, querendo ou não, trouxe muitos entraves sociais, muitos entraves econômicos que nós, infelizmente, assistimos hoje. E olha só, um dos expoentes desses problemas sociais, desses problemas urbanos decorrentes da rápida industrialização foram os meios de transporte. Pois é, e aí é nesse contexto que a gente vai discutir o transporte no Brasil. Como é o transporte no Brasil? E é muito importante que nesse contexto eu vou colocar aí no mesmo pacote o transporte de pessoas e o transporte de produtos, de carga, que é o que mais se evidencia no nosso dia a dia, no nosso consumo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu quero já começar com a seguinte pergunta. Como integrar um território continental? Cara, é muito difícil você já pensar em meios de transporte aqui no Brasil. Meu amigo, nós estamos falando aí do quinto maior país do mundo. Nós estamos falando de um país que tem um tamanho continental. Cara, você pega muitos países lá da Europa e coloca dentro do Brasil. E é muito estranho pensar que qual é o pressuposto básico, qual que seria a resposta básica. Na verdade, não o como é, mas qual que seria o mais sensato. Como integrar no território continental? Simples, criando uma política intermodal. Ou seja, intermodal, ou de maneira bem simples, conectar vários modelos de meios de transporte. Então, desenvolver uma política onde você tenha o transporte rodoviário totalmente conectado com o ferroviário, totalmente conectado com o aquaviário, o aeroviário, enfim. Mas no caso do Brasil, e aí é muito importante, nós não temos essa efetividade intermodal, que seria o mais sensato e, olha só, o mais barato para o produto, o mais barato para a relação produtiva brasileira. Não. No Brasil, nós vamos ter como matriz, ou seja, como principal modal de meio de transporte, o transporte rodoviário. Então, a matriz do Brasil é uma matriz de transporte rodoviária, ou seja, transporte sobre rodas. E aí é onde a gente já começa a assistir aos problemas. Por quê? Se você tem um país do tamanho continental tal como o nosso, com uma necessidade efetiva em conectar diferentes meios de transporte, o que levou o Brasil a investir de maneira muito maciça durante o século XX no transporte rodoviário? Simples, a necessidade de se industrializar de maneira muito rápida. Pode parecer estranho, mas o que a industrialização brasileira tem a ver com o modelo de transportes rodoviário? Tudo. Tudo começa aqui, ó, amores. Vamos então discutir aí o modal rodoviário. E olha só, o primeiro nome que eu aponto a vocês é Juscelino Kubitschek. Aliás, faltou uma letrinha aqui, né? Juscelino Kubitschek. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu fazer essa correção aqui, já volto. Vamos lá. Muito bem, Juscelino Kubitschek. Era mais fácil ter colocado JK. Bom, voltando aqui. O que Juscelino Kubitschek tem a ver com o rolê? Tudo. Olha só, querendo ou não, gente, Juscelino Kubitschek ele é conhecido por ter aquela política de rápido desenvolvimento industrial, sobre aquele lema, né? Desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Olha, de fato, ele até conseguiu. Foi um desenvolvimento industrial muito rápido. Só que Juscelino Kubitschek, ele adotou para si nessa ideia de progresso, e a partir do momento, essa ideia de progresso de Juscelino Kubitschek estava muito ligado a trazer indústrias para o Brasil.
Quais foram as indústrias que Juscelino Kubitschek trouxe para o Brasil dentro da sua ideia de política rodoviarista, de investir em rodovia? Foram as indústrias montadoras de veículos, montadoras de automóveis, as multinacionais. As multinacionais, quando começaram a chegar no Brasil, elas tinham interesses muito efetivos em se instalar no Brasil. Aí você deve estar pensando, mas Juscelino Kubitschek foi muito esperto. Ele acabou trazendo as indústrias multinacionais para o Brasil exatamente porque ele deu isenção fiscal, deu mão de obra, deu terreno para elas se consolidarem, Volks, GM, enfim. Olha, isso sim, mas um dos principais motivos que fez, ou que fizera as multinacionais se instalar aqui no Brasil, foi o potencial de mercado consumidor que o Brasil estava pronto a oferecer a essas empresas. Porque, além das empresas produzir o carro aqui, o mercado consumidor era um mercado consumidor muito evidente e começava a decolar muito forte. E para que você tenha um mercado consumidor, é necessário que você construa rodovias. Olha só, raciocínio básico, amores. Se uma montadora de carro está vindo a se instalar aqui no Brasil, logo, o que ela deseja? Um espaço para que ela possa colocar o seu carro. E aí, a partir dessa política e dessa necessidade de se criar um mercado consumidor, o governo de JK também começou a construir rodovias. Afinal, você vai construir carro para colocar no meio do mato? Eu acho que não rola, né, velho? Bom, vamos lá. E aí, eu trouxe aqui um elemento muito importante. Muito importante. Aliás, isso daqui é caveirão de vestibular. Por que a política de JK, a política rodoviarista, a política de progresso, de desenvolvimento de JK, foi uma política muito assim, entre Estado mais capital privado. Então, o Estado, o Estado, Juscelino Kubitschek, ele vai oferecer as condições, principalmente a infraestrutura de instalação da indústria. A isenção fiscal, a mão de obra, a rodovia, a própria rodovia. E o capital privado vai trazer a tecnologia, vai trazer o desenvolvimento industrial que JK preconizou já lá na sua campanha dos 50 anos em 5. Então essa aliança entre Estado e capital privado funcionou muito bem para o desenvolvimento dessa política rodoviarista. E isso é um caveirão muito importante, porque toda essa política vai fazer com que hoje nós tenhamos exatamente essa matriz de transporte rodoviário. E aí JK lhe dá o primeiro start. Esta política começa a se efetivar e grandes obras começam a ser construídas. Mas só no governo, no regime militar, com um programa de integração nacional, que começam a se consolidar obras faraônicas para valorizar o desenvolvimento do carro, para valorizar o carro. E aí a gente tem duas obras gigantescas durante o regime militar, que perdurou aí de 64 a 1985, que é muito marcado por dois símbolos. Uma terminou, que é a Ponte Rio-Niterói, e a outra, a obra faraônica transamazônica. Olha só, são duas obras valorizando o transporte rodoviário. E aí é muito curioso que quando você pensa Programa de Integração Nacional, é um nome muito bonito. É um nome que dá até gosto. Vou pegar o giz aqui para destacar isso aqui a vocês. Olha só. Integração Nacional. Você deve estar pensando, por quê? Aí que tá. Esse programa, a gente vem para algumas discussões políticas, porque durante esta política, durante o PIM, era uma política muito efetiva de integrar o território brasileiro, ou seja, conectar o território continental que o Brasil tem, conectar as diversas regiões aos espaços de decisão política. Porque, querendo ou não, qual era a preocupação do regime militar? Olha, a população brasileira, a política brasileira está muito no litoral. E o interior do Brasil está um pouco desocupado. Agora pensa, amores, num contexto de Guerra Fria, você deixar áreas desocupadas, querendo ou não, para o regime militar era uma preocupação do lado soviético, socialista tomar isso. Vale destacar, amores, que o regime militar no Brasil, tal como os regimes militares da América Latina, eles seguiam um pressuposto básico do que nós chamamos de doutrina da segurança nacional, que era um pacote de políticas aí organizadas pelos Estados Unidos
quase como uma receita de bolo para os países da América Latina, onde todos os países da América Latina deveriam combater possíveis situações de esquerda, possíveis situações de oposição ao governo. E aí eles tinham esse programa de integração nacional exatamente para não deixar nenhum espaço do Brasil solto. No período de Guerra Fria, se deixar espaços no Brasil solto, corria-se o risco de algum lado soviético chegar ao Brasil, uma vez que em 59 já havia ocorrido a Revolução Cubana, beleza? Então olha só, nós tivemos aí olha como é muito importante, antes de a gente continuar. Comecem a reparar que a integração do território brasileiro, em momento algum, era posto um outro modelo, mas sempre o modelo rodoviário. Era sempre posto um modelo rodoviário porque eram as indústrias montadoras de veículos que estavam gerando capital, que estavam gerando todo o movimento industrial nas grandes capitais, sobretudo em São Paulo, na região do ABC. Beleza? Só que aí, gente, a partir do momento que o governo passa, e olha só, desde o final de 50, e corre todo o regime militar só investindo no modal rodoviário, o que vai acontecer com os outros modais? O que vai acontecer com os outros modelos de transporte no Brasil? É óbvio, gente, vão ser sucateados. Aliás, se a gente tem um modelo rodoviário hoje, pensando em nível do Brasil, muito sucateado, imagina os outros modelos que não receberam investimento algum. Então eles entraram num declínio de infraestrutura muito grande. Aí a gente chega em 1993 e 94, na transição do governo de Itamar Franco para Fernando Henrique Cardoso, quando se começa a política de concessões. E as estradas, as rodovias do Brasil entram neste pacote. E um estado que é quase símbolo dessa política de privatizar as rodovias federais e tornar elas privadas é o estado de São Paulo. Hoje, as rodovias que cruzam o estado de São Paulo, nenhuma é estadual. As rodovias são todas administradas pela iniciativa privada. E aí você conhece o nome das empresas que administram. Aliás, Ecovias, CCR, Via Oeste. E aí eu não estou aqui falando que são rodovias ruins. Pelo contrário, são as melhores rodovias do Brasil. Porém, se paga muito para andar nas rodovias do estado de São Paulo. Essa é uma das mazelas de uma política de privatização em cima de algo que era do estado. Você sabe, qualquer deslocamento para o interior de São Paulo, você vai deixar aí pelo menos 30, 40, 50 reais indo e vindo. Beleza? Bom, este modelo rodoviário no Brasil, ele é muito complicado, amores, porque a gente centralizou toda a política, tanto de transporte de produtos e serviços, quanto de pessoas nesse modelo. E é muito perigoso, porque além de ser um modelo caro, não é um modelo eficiente, é um modelo que deixa muito caro os nossos produtos, pois o deslocamento é muito longo, afinal nós temos um território continental. É um modelo extremamente poluente, porque a base de combustível desse modelo são os combustíveis fósseis, principalmente o diesel jogado aos caminhões. É um modelo de grande desperdício. Basta analisar, imagina uma comida, algum alimento perecível. Sei lá, o caminhão ele é abastecido num dia tal, ele tem que atravessar e ele vai pegar o trânsito, e ele vai pegar as estradas ruins e o alimento vai, dentro do caminhão, vai estragando, o alimento vai se perdendo. Mas a gente acaba arcando com as consequências de uma política feita lá atrás com Juscelino Kubitschek. É claro que naquele contexto eu até consegui entender o porquê JK trouxe isso. Mesmo porque nesse contexto o petróleo, que é o combustível que movimenta os carros como uma regra do jogo, neste contexto aqui de final de 50 e década de 60 era muito barato. Então, petróleo barato, necessidade de industrializar ele trouxe. Uma pena que as consequências sociais que a gente assiste hoje está imposta. Basta analisar, amores, aí o ano passado, começo do ano, ano passado, a greve dos caminhoneiros, a greve da matriz de transporte rodoviário. O que gerou? Uma semana de greve gerou um caos. Se fossem 2 semanas era apocalipse, 3 semanas acabou. Olha só, um setor da sociedade consegue organizar o destino de verbo, o destino de política. Tanto que a classe caminhoneira hoje tem uma força muito grande, dado todo o seu potencial que ele mostrou. Beleza? Bom, este é o rodoviário do Brasil, mas, olha só, vamos discutir aí também o modal ferroviário.
Galera, é meio curioso que quando você pensa numa estrutura de modelo de transporte no Brasil, você deve pensar, mas o Brasil ele começou errado, já começou com o modelo rodoviário. Aí que tá, amores. Não. O Brasil ele começou certo, o Brasil ele começou com o modelo ferroviário. Inclusive, a grande produção das sacas de café do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, ali no final do 19, na verdade no decorrer do Segundo Império, na transição de Império para República, era feita por escoamento ferroviário. Olha que curioso. Então, era feita por escoamento ferroviário a grande produção de café. E quem era o principal cabra que investiu muito nas ferrovias no Brasil? O empresário, o senhor Irineu. Como eu sou muito íntimo, como eu não sou tão íntimo dele, o Barão de Mauá, amigo próximo do rei, amigo próximo de Dom Pedro II, do imperador Dom Pedro II. Só que a ferrovia no Brasil, ela vai funcionar aos trancos e barrancos, inclusive recebendo muito investimento de capital inglês. Basta analisar, por exemplo, a Estação da Luz, no centro de São Paulo. Tem toda uma arquitetura inglesa que mostrava a ideia de progresso através das ferrovias. Aliás, a ferrovia é o símbolo da Revolução Industrial lá na Inglaterra. E o modal ferroviário é o modal mais utilizado em países que possuem o mesmo território do Brasil, em países que possuem uma grande extensão. Mas no Brasil não. Como a gente adotou uma política de investimentos no modal rodoviário, a gente precarizou o modelo ferroviário, que infelizmente hoje é muito incipiente devido a toda a estrutura de precarização. A malha ferroviária do Brasil hoje atende basicamente o litoral e poucas regiões do interior. Aliás, se tu quiser chegar no interior do Brasil, só tem uma possibilidade, um modal rodoviário. E aí é meio louco que, mesmo com a política de concessões de 1993 e 1994 e a privatização de algumas linhas férreas no Brasil, o modelo foi tão precarizado durante mais de 30, 40 anos que ainda hoje sofrem as consequências dessa precarização. Gente, e a gente pode ampliar para várias coisas. Aqui eu estou falando de transporte de carga, estou falando aqui de transporte de serviços. Mas, amores, convenhamos comigo, o modal ferroviário, aliado ao transporte coletivo rodoviário, é uma das principais soluções, por exemplo, para mobilidade urbana. Aliás, se você investir na mobilidade urbana, num metrô, num trem que de fato atenda a todos, você resolve, por exemplo, um transporte rodoviário. Você livra alguns espaços, você livra alguns percursos rodoviários para que produtos circulem de maneira mais rápida e, naturalmente, pessoas também. Então é meio louco pensar que o transporte ferroviário no Brasil ele veio primeiro do que o transporte rodoviário de maneira muito efetiva. Mas devido aos investimentos e à necessidade de se industrializar o Brasil via multinacionais, se deixou o transporte ferroviário para segundo plano. É claro que o transporte ferroviário ele tem uma desvantagem. Ele não consegue deixar o produto na casa da pessoa, na porta da pessoa, tal como o transporte rodoviário. Entretanto, se nós criássemos políticas intermodais, onde as estações estivessem conectadas com relações, com áreas, com entrepostos rodoviários, isso seria muito efetivo, que não é o caso do Brasil. E aí, falando em Brasil, é inegável, e eu não posso deixar de falar do modal aquaviário. E aí aqui tudo transporte sobre água. Rio, lago, lagoa, mar, oceano, enfim. O Brasil, amores, ele é inegável, eu não posso deixar de falar. O Brasil ele é o país dos rios. Só que a gente tem alguma condição aí que é assim. Não adianta você ter muitos rios, porque muitos rios não resolvem o transporte aquaviário. Como assim muitos rios não resolvem o transporte aquaviário? Velho, Na verdade, muitos rios de planície resolvem o problema aquaviário. E o Brasil, sobretudo na sua faixa centro-sul, tem a presença de muitos rios de planaltos, que apresentam grandes quedas. Então, embora o Brasil tenha um grande potencial hídrico, é o país dos rios, nem todos os rios são navegáveis. Quando o rio não é navegável efetivamente, é necessário elevados investimentos para que ele se torne navegável. Investimentos em reclusas, investimentos em barragens,
reguladores de vazão, e esses investimentos acabam sendo muito caros. É louco pensar que a gente tem condições e a gente já tem hidrovias muito efetivas no Brasil. Hoje, a principal hidrovia do país, que inclusive exporta toneladas e toneladas de grãos, que pega o grão, principalmente da região centro-oeste, deixa no estado de São Paulo, e do estado de São Paulo coloca no trem para chegar no Porto, seria o ideal, é a hidrovia Tietê-Paraná. Aí, pensando em porto, eu até coloquei uma coisa, porque 90% das exportações brasileiras não saem de avião. 90% das exportações e as importações brasileiras, elas chegam nos portos. Só que devido às dificuldades estruturais, isso aqui é muito importante, amores. Isso aqui também é caveirão de vestibular. Só que devido às dificuldades estruturais do porto, todos os portos brasileiros, os grandes portos brasileiros, operam com a sua capacidade máxima. E se eles operam com a sua capacidade máxima, logo gera filas e filas de caminhões para depositar, o que acaba atrasando todo o ciclo econômico brasileiro. Então você toma a proporção, e a partir do momento que atrasa lá no início, vai atrasar no fim, e este este caminho do início ao fim acaba deixando o produto muito mais caro. O produto acaba ficando absurdamente caro. Aí qual que é o grande problema? Por que os nossos portos eles não são tão eficientes, mesmo com a PEC dos portos de governos anteriores, onde os portos receberam capital público, acaba não sendo eficiente? Exatamente porque falta um investimento intermodal. É aquilo que eu falei no começo da aula. Falta um investimento onde vários tipos de meios de transporte se conectem. Olha só, privatizar os portos não vai resolver, porque olha só, tu privatiza os portos, mas você não tem uma conexão com outros modelos de transporte. Ah, então eu vou privatizar tudo. Bom, se você privatizar tudo, o produto também fica caro, porque você tem o deslocamento, você tem os pedágios, você tem as taxas da própria concessionária. Então, comecem a perceber que o modelo de transporte no Brasil ele é muito ineficiente para a estrutura e para a demanda que nós temos aqui no país. Mas é claro, hoje a matriz de transporte rodoviária no Brasil, que inclusive é a principal, aliás, isso aqui eu vou até destacar, ó, ela começou principalmente aqui no final da década de 50 e o correr da década de 60. Então, Juscelino Kubitschek, ele sim é um dos principais responsáveis por atribuir este modelo de transporte, que é bastante ineficiente, analisamos aí a greve do ano passado, ao Brasil. Galera, muito, muito, muito obrigado, um grande abraço, e como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Valeu e até a próxima aula. É nóis!